Boa noite, meus amados. Hoje já está um pouco vermelho de sono. Não é fácil trabalhar à noite, mas foi uma opção que eu tive. E graças a Deus eu estou descobrindo coisas melhores à noite. E sempre eu converso com minha esposa que a noite é um momento que eu converso eu e eu mesmo, né, e tenho chegado a bons resultados com isso. Tenho descoberto que o Senhor atende as orações daqueles que oram durante o dia, mas também daqueles que oram de madrugada. Eu tenho orado também pela madrugada trabalhando, tenho lido a palavra de Deus e aproveitar que Deus nos deu essa tecnologia de termos um celular hoje à mão. Antigamente nós não tínhamos esse privilégio de termos uma guarita de segurança, internet, celular, né? E graças a Deus essas coisas estão evoluindo e nós como servos de Deus nós temos que estar sempre preparado para fazer a sua obra de dia, de noite, trabalhando, tempo fora de tempo, mas tudo com prudência e decência para que não fuja daquilo que você foi realmente destinado para fazer. Aqui essa noite eu estou trabalhando, minha função aqui é trabalhar, mas já que me apraz e também me dá condições de falar um pouco da palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 2, muito conhecido, que fala da transfiguração de Jesus. E essa transfiguração de Jesus nos dá um relato da espiritualidade sem discernimento. Na verdade, nós temos um grande número de evangélicos hoje no Brasil. Nós estamos conhecendo quase a metade da população brasileira com igrejas pentecostais, neopentecostais e evangélicos de outras denominações também, modernos, pós-modernos. E muitas vezes nós estamos adorando a Deus sem discernimento, ou achando que estamos adorando a Deus, quando na verdade nós estamos idolatrando ídolos dentro da própria Bíblia. Como Pedro começou dando indício, sem discernimento, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, quando eles subiram para orar, o Senhor Jesus escolheu eles a dedo, Pedro, Tiago e João, com mais intimidade, por serem mais achegados, eu acredito, porque não só é esse relato que Jesus chama Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João sobem um monte simplesmente para dormir. E quando acorda, vê Elias, principais do profeta, e Moisés, representando a lei, conversando com Jesus acerca da sua partida, acerca da morte de Jesus. Então, não sei se eles ouviram essa conversa, mas eles, de modo, queriam preparar tendas para Moisés, para Elias e para o próprio Jesus. E Deus interveio no meio dessa conversa, quando alertou a Pedro: este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Então, eu acredito que Pedro teve a boa intenção, errou tentando acertar. E muitas das vezes nós vemos crentes também aí, querendo fazer a obra de Deus sem discernimento, sem um preparo, sem um estudo, sem descer a casa do oleiro para poder Deus moldar ele da forma que ele precisa, que seja preparado para a obra. Um soldado, quando ele sai à batalha, se ele não tiver sido devidamente preparado, ele vai ser morto nos primeiros dias de guerra, se não no primeiro. Então o Senhor não quer que nós venhamos perder nossas vidas no seu exército, nessa guerra. O Senhor nos quer preparado para fazer a boa obra. Então o discernimento é fundamental. Isso é essencial na vida de um crente. Você tem que saber quem você está adorando, o porquê você tem aquele chamado e o porquê que você é crente. Eu vejo muitas vezes pessoas tendo hoje, aceitando Jesus, sendo crente, por opção de não ter mais um entretenimento na sua vida. A sociedade toda hoje é crente, na minha rua todo mundo é crente, é moda ser crente, então eu vou para a igreja. Mas o porquê e o chamado que você tem na casa de Deus, muita gente está deixando de lado. Então o discernimento de Pedro aqui nos alerta acerca de nós sabermos quem nós devemos adorar. Estamos sendo adestrados para adorarmos anjos dentro das igrejas, adestrados para nós adorarmos pregadores de renome, pregadores famosos. Quando se anuncia um pregador de renome, um pregador que cobra cerca de 20, 30 mil reais, a igreja cheia, a igreja lota, para adorar o pregador e não a palavra de Deus.
Deus fala com a pessoa através dos seus versículos bíblicos, através da sua humildade de orar, jejuar, pedir a Deus discernimento da sua palavra. O Espírito Santo te adverte, te ensina como nenhum outro pregador. Não estou dizendo que Deus não vai usar um pregador, que graças a Deus eu estou convertido hoje, ouvindo muitos vídeos pela internet. Foi quem me alcançou, foi quem me trouxe a luz de que eu devia me converter dos meus maus caminhos. Foi através de pregações de pessoas de renome. Mas nunca o adorei, nem nunca pus em um lugar de destaque. O meu ídolo é o Senhor Jesus. Então eu creio que Pedro, tentando acertar, errou. Mas mais na frente nós vamos ver também acerca de outro nível de espiritualidade, que é o nível de espiritualidade que você se acha já bacharel em teologia, teólogo, em que você perde tempo discutindo a palavra de Deus e não pondo em prática a palavra de Deus. Nós vemos que os outros discípulos que não subiram ao monte, eles se depararam com a situação onde tinham que pôr à prova a sua fé e a sua autoridade espiritual. E eles fracassaram nessa missão, que foi para expulsar o demônio surdo e mudo do único filho que aquele cidadão tinha. E perderam tempo discutindo com os escribas. Quando Jesus desceu do monte, pegou a discussão. Que discute vocês com ele? E o homem disse: pedi para que expulsasse o demônio do meu filho e eles não conseguiram. E muitas das vezes nós vemos pessoas dentro das igrejas, visite uma igreja, eu não vou falar com arrodeio, né, com entrelinhas, que muitas vezes a pessoa, eu não gosto de quando eu estou dentro da igreja, que eu estou congregando, que a pessoa vai falar alguma coisa e tira o microfone da boca como se estivesse falando com medo de ser preso. Eu não vi em nenhum momento da Bíblia nenhum apóstolo, discípulo de Jesus pregando a palavra de Deus, com certeza daquilo que estava falando, certo de que estava certo, falando com medo. Então eu vou falar abertamente. Muitas das vezes nós entramos em igrejas e ouvimos pessoas falar da palavra de Deus, e quando vai tocar em algum assunto, tira o microfone da boca para que as pessoas que estejam distantes não ouçam, alguma coisa desse tipo. Então, a gente chega em igreja e vê muitos dos irmãos que já congregam ali, que já faz parte daquela igreja há muitos anos, se considerar maior do que uma pessoa que está visitando, ou daquele irmão que está se agregando naqueles períodos, que está vindo de outra igreja para congregar ali, e eles perdem tempo discutindo passagens da Bíblia, em vez de pôr em prática as passagens da Bíblia. Eu já fui pego por situações dessa forma, de a pessoa tentar testar o seu conhecimento da palavra de Deus. Isso se chama as mesmas coisas que os hereges, as mesmas coisas que os fariseus, que os escribas faziam com Jesus. Tentavam pegar Jesus no tropeço da própria palavra do conhecimento. Isso é um erro, e um erro gravíssimo. Nós temos que perder tempo, não perder o tempo, mas ganhar o tempo, botando em prática a palavra de Deus, não discutindo como os discípulos, porque a questão aqui era muito séria. O homem tinha um único filho, em que o demônio o escravizava desde a infância. E se não fosse Jesus chegar, o homem saiu decepcionado. E talvez esse homem nunca mais quisesse ouvir falar do Evangelho. Talvez esse homem nunca mais quisesse ouvir falar de Deus na sua frente. E muitas das vezes nós vamos pagar pelo sangue derramado de muitos inocentes sem saber. Temos que ter cuidado para não sermos pegos de surpresa no grande dia, em que nós acharmos que fizemos a obra de Deus e ouvirmos falarmos: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque sangue de inocente pode estar sendo derramado por falta de discernimento espiritual. Nós temos que saber que o Evangelho é coisa séria. Se Jesus não chega, esses discípulos estariam com sua vida e o sangue desse inocente derramado seria pedido por Deus no grande dia. Porque discutir a palavra de Deus é bom para nós chegarmos em uma conclusão. Sentarmos com os mestres, os mais conhecedores da palavra de Deus, discutirmos. Às vezes nós temos passagens que nós interpretamos de uma forma, e uma pessoa mais sábia, um ancião, um homem que está no Evangelho há mais tempo, ele tem um discernimento espiritual maior que o nosso, uma revelação dada por Deus, e nos traz para o caminho certo. Essa é uma discussão sadia. Não acerca de discutir, aqui está sendo discutida a prova da fé. Porque se eu sou chamado para expulsar um demônio e não consigo, e os que estão ao redor discute comigo, não está discutindo passagem da Bíblia, está discutindo acerca da minha fé. E aquela pessoa que está precisando do auxílio de Deus, com fracasso,
de um crente, jamais ele vai voltar à igreja. Então, é preciso nós termos discernimento, porque Jesus disse que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. A oração é o diálogo entre duas ou mais pessoas com tempo de falar e tempo de ouvir. Por falta de discernimento espiritual, já converso nas igrejas neopentecostais, em que você passa na rua e vê o irmão falando sem pausa. 5, 10, 15 minutos, sem pausa, para poder ouvir o que Deus quer falar com ele. A oração, eu tenho que falar e eu sei esperar o Senhor falar através do meu coração. Eu senti o que o Senhor quer dizer para mim acerca das minhas petições, acerca daquilo que eu orei pedindo a Ele. Então, o discernimento, eu vejo muitas pessoas que não são crentes dizer que não entram na igreja evangélica, que o povo pensa que Deus é surdo, que ora sem pausa, ora sem preceitos, repete as mesmas coisas e fica aquela oração longânima, sem assunto, sem nexo, e acaba tendo discussões fora da igreja acerca desse tipo de oração. E o jejum é o que muitos de nós não fazemos mais. Muitos de nós não fazemos, não buscamos jejuar acerca de buscarmos um jejum para fazer em prol de expulsar um demônio, de curar uma pessoa. Até porque o demônio hoje não é mais um assunto dentro das igrejas. O demônio foi deixado de lado, ele não tem mais ação na pessoa. Hoje se trata de financeiramente, se trata de culto de prosperidade, culto de casamento, culto para arrumar marido, culto para revestimento espiritual, culto para isso, culto para aquilo, mas o culto de libertação, culto da pessoa confessar os seus pecados e ser salvo, o culto da vinda de Jesus dos últimos dias não tem espaço nas igrejas de hoje. Então Deus tem que levantar pessoas aptas para falar sem tirar o microfone da boca acerca da sua volta, aptas para falar acerca das pessoas que estão idolatrando, sem discernimento espiritual, sem ter que baixar o som, sem ter que fazer um culto como se estivesse roubando, como se fosse uma pessoa foragida. Nós temos que falar sem medo, bater no peito que Jesus está voltando e que é preciso o crente ter arrependimento, que é preciso o crente se arrepender dos pecados, dos maus caminhos, ser liberto. Crente que jejue, que ore, que busque 30, 40 minutos por dia para orar e ser em prol daquele vizinho endemoniado, que você sabe que ele é possesso, você sabe que aquele vício que ele tem não é dado por Deus, você sabe que aquele vício não é só dele, que já tem demônios acompanhando a família dele há anos, família que não vai para frente, família que nasce uma pessoa hoje com 5, 6 anos, você já diz, isso aí não vai dar nada que preste. Então você só julga em vez de orar, em vez de se buscar um discernimento espiritual. Então nós estamos precisando de homens corajosos que falem a verdade e que não cheguem no meio do caminho como tem muitas pessoas que eu pensei que fosse dar bons frutos até o fim da sua vida, mas começou bem, falando, batendo no peito, lutando contra uma causa e hoje se vendeu pela política, se vendeu pelos status na televisão e deixou o evangelho de lado. Então é preciso que Deus levante seu Zé, seu João, do final da rua, se que não tenha casa própria, que não tenha carro, mas que tenha autoridade e ousadia para falar da palavra de Deus. Eu sou uma pessoa simples, uma das mais humildes em termos financeiros, e Deus tem me dado essa coragem e ousadia para